E aí, minha família Caipora! Tudo jóia com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou o Tom do canal Caipora Análises e Tips. O canal mais humilde do YouTube que sempre traz pra vocês essa porrada de palpites com muita qualidade, beleza, galera? E eu trago pra vocês os resultados dos nossos palpites do dia 20 de junho, tá? Tivemos 15 palpites com 10 greens e apenas 5 reds, tá? Foram 67% de taxa de acertos para este dia, beleza? Já para o dia 21 de junho, eu trago o resultado parcial dos nossos palpites. Foram 25 palpites com 16 greens e apenas 4 reds, tá? Tivemos um jogo que foi adiado e temos um jogo do Grobinas contra o Riga que eu acabei invertendo com a data dos jogos de hoje, tá? Eu trouxe novamente o jogo do Grobinas contra o Riga na data de hoje, então fiquem atentos para a ocasião deste jogo, beleza, galera? E vocês que sempre estão chegando por aqui, não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, deixar o seu like e também deixar um palpite nos comentários sobre o que vocês acham dos nossos palpites e dos nossos vídeos, beleza, galera? Não se esqueçam de fazer isso, é muito importante pra gente, fechou? Vamos lá para os nossos palpites do dia 22 de junho? Bora pra intro! Bora, Caiporada, então iniciar com o nosso planejamento. Tentei ser o mais breve possível, devido a trazer 31 palpites e o tempo não ser muito longo, beleza, galera? Vamos lá então com o Croydon Kings versus o Para-Rios. Trago essa partida da Sopa Austrália, com o mercado de over 2,5 gols. O Croydon tem 54% de probabilidade de vitória e 56% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Para-Rios tem 50%. No histórico, 9 vitórias do Croydon, 2 empates e 4 do Para-Rios. A média de gols é de acima de 2,5. E verificando em séries, o Croydon vem sofrendo gols há 5 jogos. Últimos encontros das duas equipes, temos over 2,5 gols em 3 das últimas 6 partidas. Nos últimos jogos nos campeonatos, over 2,5 gols na maioria das partidas. Por este motivo, eu trago para vocês over 2,5 gols. Fechou? Próxima partida, Avondale versus Manningham Knights Blues. Trago essa partida na vitória NPL da Austrália, com mercado de vitória seca para casa. O Avondale tem 73% de probabilidade de vitória e 83% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. Manningham tem 11%. No histórico, foi uma partida com uma vitória de 3-0 do Manningham. E verificando em séries, o Avondale vem marcando a 7 jogos e o Manningham vem sofrendo gols a 10 jogos. Último jogo nos campeonatos, temos vitória do Avondale em 5 das últimas 6 partidas. Então, para essa partida, eu separei vitória seca para casa, beleza? Próxima partida, Lake Macquarie versus New Lambton. Traga essa partida no Northern NSW da Austrália, com o mercado de over 2,5 gols. New Lambton tem 59% de probabilidade de vitória e 28% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. Lake Macquarie tem 11%. Verificando o histórico, são 2 vitórias do New Lambton e uma do Lake. E a média de gols é de acima de 3,5. E em séries, o New Lambton vem sofrendo gols a 10 jogos e o Lake vem perdendo a 5 partidas. Últimos encontros, temos o mercado de over 2,5 gols nas 3 partidas e nos últimos jogos, over 2,5 gols nas últimas partidas das duas equipes. Então, para essa partida, over 2,5 gols, beleza? Próxima partida eu trago o Launceston United versus o Clarence Zebras. Trago essa partida na Tasmânia da Austrália com o mercado de over 2,5 gols. O Clarence tem 75% de probabilidade de vitória e 22% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Launceston tem 0%, não vencendo nenhuma dos últimos 9 jogos. No histórico foram 4 partidas com 4 vitórias do Clarence e a média de gols é de acima de 6,5. Verificando em séries, as duas equipes não vencem nas últimas partidas e nos últimos encontros, temos o mercado de over 2,5 gols nas últimas 4 partidas. Últimos jogos nos campeonatos, over 2,5 gols na maioria dos jogos das duas equipes. Então, para essa partida, over 2,5 gols, beleza? Próxima partida, Devonport versus Riverside Olympic. Trago essa partida na Tasmânia da Austrália com o mercado de over 3,5 gols. O Devonport tem 92% de probabilidade de vitória e 78% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Riverside tem 22%. No histórico são 14 partidas com 14 vitórias do Devonport e a média de gols é de acima de 4,5. Em série, o Devonport vem vencendo a 3 partidas e o Riverside vem sofrendo gols a 10 jogos. Últimos encontros, temos o mercado de over 3,5 gols em 5 das últimas 6 partidas. Últimos jogos dos campeonatos, over 3,5 gols na maioria dos jogos das duas equipes. Então, para essa partida, eu separei over 3,5 gols, beleza?
Próxima partida, Launceston City versus Kingborough Lions. Traga essa partida da Tasmânia, na Austrália, com o mercado de over 2,5 gols. O Kingborough tem 52% de probabilidade de vitória jogando fora de casa e 72% nos últimos 9 jogos. Verificando o Launceston tem 56%. Verificando no histórico, são 14 vitórias do Kingborough, 5 empates e 11 do Launceston. E a média de gols é de acima de 3 gols. Em séries, o Launceston vem a 7 jogos marcando gols. E nos últimos encontros, temos o mercado de over 2,5 gols em 4 das últimas 6 partidas. Os últimos jogos nos campeonatos, over 2,5 gols na maioria dos jogos. Então, para essa partida, over 2,5 gols, beleza? Próxima partida, Adelaide Olympic versus Mudbury Jets. Traga essa partida na South Austrália com o mercado de over 2,5 gols. Mudbury tem 55% de probabilidade de vitória e 61% de aproveitamento nos seus últimos 9 jogos. O Adelaide tem 44%. No histórico, 3 vitórias do Adelaide e um empate e 2 do Mudbury. E a média de gols é de acima de 4,5. Verificando em séries, o Adelaide vem sofrendo gols a 6 jogos e nos últimos encontros temos over 2,5 gols em todas as partidas. Últimos jogos nos campeonatos, over 2,5 gols na maioria das partidas. Então, para essa partida, over 2,5 gols, beleza? Próxima partida, Marconi Stallions versus Sunderland Sharks. Traga essa partida na NSW da Austrália com o mercado de over 2,5 gols. Marconi tem 66% de probabilidade de vitória e 67% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. Sunderland tem 28%. Verificando o histórico, 9 vitórias do Marconi, 3 empates e 6 do Sunderland. E a média de gols é de acima de 3 gols. Verificando em séries, o Marconi vem a 5 jogos sem empates. E nos últimos encontros, over 2,5 gols em 3 das últimas 6 partidas. Nos últimos jogos nos campeonatos, over 2,5 gols na maioria das partidas. Então, para essa partida, over 2,5 gols, beleza? Próxima partida, Hills United versus Wollongong Wolves. Trago essa partida na NSW da Austrália com o mercado de over 2,5 gols. Wollongong tem 56% de probabilidade de vitória e um aproveitamento nos últimos 9 jogos de 50%. O Hills United tem 33%. Verificando o histórico, uma partida com uma vitória de 4-0 do Wollongong. E verificando em séries, o Hills United não empata 5 partidas e o Wollongong ele vem a 6 jogos marcando gols. Últimos jogos nos campeonatos, temos over 2,5 gols na maioria das partidas. Então, para essa partida, eu separei over 2,5 gols. Fechou? Próxima partida, Johor Darul Taksin versus Pahang. Traga essa partida na Superliga da Malásia com mercado de vitória no primeiro tempo para casa. O Johor tem 77% de probabilidade de vitória e 100% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Pahang tem 39%. No histórico, 14 vitórias do Johor, 5 empates do Pahang. E a média de gols é de acima de 2,5. Em séries, o Johor vem vencendo e eu vejo aqui os últimos encontros com o mercado de vitória no primeiro tempo do Johor na maioria das partidas. Então, para essa partida, vitória no primeiro tempo para casa, beleza? Próxima partida, Jiangxi Lushan versus Zhejiang Profissional. Traga essa partida na Copa da China com mercado de vitória seca para casa. O Zhejiang tem 76% de probabilidade de vitória jogando fora de casa, 67% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Jiangxi tem 17%. No histórico, 3 vitórias do Zhejiang e um empate. E a média de gols é de acima de 2,5. Em séries, o Jiangxi vem marcando gols a 5 jogos e o Zhejiang vem sem empates a 5 e venceu 4 deles. Últimos encontros, vitória do Zhejiang em 3 das últimas 4 partidas e nos últimos jogos, o Zhejiang venceu 4 das últimas 6 partidas. Então, para essa partida, vitória seca para fora, beleza? Próxima partida, o Brain contra o Arnaby Jordan. Traga essa partida da Top Série da Noruega feminina com o mercado de vitória no primeiro tempo para casa. O Brain tem 82% de probabilidade de vitória e 72% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Arna tem 17%. No histórico, 14 vitórias para cada lado e 5 empates. E a média de gols é de 3,5. Verificando em séries, o Brain vem sem empates a 5 jogos e o Arna vem sofrendo gols a 10. Últimos encontros, o Brain venceu o primeiro tempo em quase todas as partidas. Então, para essa partida, vitória no primeiro tempo para casa, fechou? Próxima partida, o Grobinas versus o Riga. Traga essa partida na Virtus da Letônia com vitória seca para fora. O Riga tem 84% de probabilidade de vitória e 83% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Grobinas tem 33%. No histórico, 12 vitórias do Riga e a média de gols é de 1,5. Verificando em séries, o Riga vem marcando a 10 jogos e o Grobinas vem sofrendo gols a 10. Últimos encontros, o Riga venceu as 2 últimas partidas e nos últimos jogos dos campeonatos, o Riga venceu 4 das últimas 6 partidas, enquanto o Grobinas não vence. Venceu apenas uma contra o Jelgava. Então, para essa partida, vitória seca para fora, beleza? Próxima partida, Chongqing versus Shandong Taishan. Traga essa partida na Copa da China com mercado de over 1,5 gols.
O Taishan tem 58% de probabilidade de vitória jogando fora de casa e 83% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Chongqing tem 89%. Verificando em séries, o Taishan tem 5 jogos sem derrotas e o Chongqing vem vencendo a 3 partidas. Últimos jogos nos campeonatos, temos o mercado de over 1,5 gols na maioria das partidas das duas equipes. Então para essa partida eu separei over 1,5 gols, fechou? Próxima partida, Geórgia contra a República Tcheca. Trago essa partida na Eurocopa com o mercado de vitória ou empate para fora. República Tcheca tem 54% de probabilidade de vitória e 72% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. A Geórgia tem 61%. Em séries, as duas equipes vêm marcando gols nos últimos jogos. E nos últimos jogos nos campeonatos, temos um mercado de vitória e empate para a República Tcheca em 5 das suas últimas 6 partidas, enquanto a Geórgia venceu apenas 3 das últimas 6. Então para essa partida eu separei vitória e empate para fora, beleza? Próxima partida, o Vestre contra o Valur Reykjavik. Trago essa partida na Oversdade da Islândia com o mercado de over gol no primeiro tempo. O Valur jogando fora de casa tem 62% de probabilidade de vitória e 89% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Vestre tem 39%. No histórico, 2 vitórias do Valur e uma do Vestre. E a média de gols é de acima de 3,5. Em séries, o Vestre vem marcando gols a 5 jogos e o Valur vem marcando a 10. Últimos encontros, temos o mercado de gol no primeiro tempo nas 3 partidas que disputaram. E nos últimos jogos dos campeonatos, gol no primeiro tempo na maioria das partidas. Então, para essa partida, over gol no primeiro tempo, beleza? Próxima partida, Sogndal versus Kongsvinger. Trago essa partida na primeira divisão da Noruega com o mercado de over 1,5 gols. A probabilidade de vitória está completamente equilibrada e nos últimos 9 jogos temos um aproveitamento de 67% para o Kongs. O Sogndal tem 50%. No histórico, 3 vitórias do Sogndal, 5 empates e 7 do Kongs. E a média de gols é de acima de 3,5. Em séries, o Sogndal vem a 7 jogos marcando gols e nos últimos encontros temos mercado de over 1,5 gols em 3 das últimas 6 partidas. Na casa do Sogndal, over 1,5 gols em todas as partidas e ambas marcam em todas as partidas. Últimos jogos nos campeonatos, over 1,5 gols na maioria das partidas e também temos ambas marcam na maioria. Então para essa partida eu separei over 1,5 gols, beleza? Próxima partida, a Eurocopa novamente. Eu trago a Turquia contra Portugal. Trago essa partida com over 1,5 gols. Portugal tem 60% de probabilidade de vitória e 78% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. A Turquia tem 56%. No histórico são 4 vitórias de Portugal e uma da Turquia. E a média de gols é de acima de 2,5. Em séries, Portugal vem sem empates a 5 jogos e nos últimos encontros temos over 1,5 gols em 4 das últimas 5 partidas. Últimos jogos dos campeonatos, over 1,5 gols na maioria das partidas das duas equipes. Então para essa partida eu separei over 1,5 gols, beleza? Próxima partida, HK contra Sandjarnan. Trago essa partida na Oversdade da Islândia com over gol no primeiro tempo. Sandjarnan tem 55% de probabilidade de vitória e 61% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O HK tem 44%. No histórico, 5 vitórias do Sandjarnan, 2 empates e 2 do HK. A média de gols é de acima de 3,5. Verificando em séries, o HK vem sofrendo gols a 10 jogos e o Sandjarnan vem marcando a 10 jogos. Últimos encontros, temos o mercado de gol no primeiro tempo na maioria das partidas das duas equipes. Verificando os últimos jogos nos campeonatos, ocorre gol no primeiro tempo também na maioria de suas partidas. Então para essa partida eu separei over gol no primeiro tempo, beleza? Próxima partida, separei o Gimnástica de Tarragona versus o Málaga. Trago essa partida na primeira divisão da Espanha com o mercado de under 3,5 gols. A probabilidade de vitória está completamente equilibrada e o Málaga tem 67% de aproveitamento nos últimos 9 jogos e o Gimnástica também. Verificando o histórico, são 2 vitórias do Gimnástica e 1 empate e 3 do Málaga. E a média de gols é de acima de 2 gols. Em séries, o Gimnástica vem marcando gols a 6 jogos e o Málaga vem marcando a 7 jogos. Últimos encontros das duas equipes, temos under 3,5 gols em todas as partidas. Últimos jogos nos campeonatos, under 3,5 gols na maioria das partidas. Então, para essa partida, under 3,5 gols, beleza? Próxima partida, Brasileirão Série A. Trago o Criciúma contra o Botafogo. Trago essa partida com vitória e empate para fora. O Botafogo tem 42% de probabilidade de vitória jogando fora de casa e 83% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Criciúma tem 33%. No histórico, 3 vitórias do Botafogo, 3 empates e 2 do Criciúma. A média de gols é de acima de 2 gols. Em séries, o Criciúma vem marcando a 5 jogos e o Botafogo não perde a 5 jogos. Últimos encontros, temos o mercado de vitória e empate do Botafogo em 5 das últimas 6 partidas e na casa do Criciúma, vitória e empate do Botafogo em 2 das últimas 3. Últimos jogos nos campeonatos, temos o mercado de vitória e empate do Botafogo em todas as suas últimas 6 partidas, enquanto o Criciúma, ele venceu apenas uma partida das últimas 6. Então para essa partida, vitória e empate para fora, beleza?
Próxima partida, voltando para a Eurocopa, eu trago a Bélgica contra a Romênia. Trago essa partida com o mercado de over gol no primeiro tempo. A Bélgica tem 65% de probabilidade de vitória e 72% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. A Romênia tem 67%. No histórico, uma vitória para cada lado e a média de gols é de 3 gols. Nos últimos encontros das duas equipes, temos gol no primeiro tempo nas duas partidas disputadas. E verificando os últimos jogos nos campeonatos, temos gol no primeiro tempo na maioria das partidas das duas equipes. Então, para essa partida, gol no primeiro tempo, beleza? Próxima partida, Vikingur Reykjavik versus KR Reykjavik. Traga essa partida na Oversdale da Islândia com over 2,5 gols. Vikingur tem 63% de probabilidade de vitória e 78% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O KR tem 33%. No histórico, 14 vitórias do Vikingur, 6 empates e 20 do KR. A média de gols é de acima de 3 gols. Em séries, o Vikingur vem marcando a 10 jogos e o KR vem marcando a 9. Últimos encontros, temos over 2,5 gols em todas as partidas. Probabilidade de ambas marcam, tá? E verificando os últimos encontros na casa do Vikingur, temos over 2,5 gols em 4 das últimas 6 partidas. Os últimos jogos dos campeonatos, over 2,5 gols na maioria dos jogos. Então, para essa partida, over 2,5 gols, beleza? Próxima partida, Série B do Brasileirão, Operário contra o Botafogo. Separei under 3,5 gols para essa partida. Verificando a probabilidade de vitória, o Operário tem 53%, 61% de aproveitamento nos seus últimos 9 jogos e o Botafogo de São Paulo tem 50%. No histórico, 2 vitórias do Operário, 3 empates e 1 do Botafogo. E a média de gols é de acima de 2 gols. Em séries, as duas equipes vêm vencendo nos últimos jogos e nos últimos encontros. Temos no mercado de under 3,5 gols em 4 das últimas 6 partidas. Os últimos jogos nos campeonatos, under 3,5 gols em quase todos os jogos. Apenas uma partida que o Botafogo de São Paulo perdeu de 4-0 para o Goiás. Então, para essa partida, under 3,5 gols, beleza? Próxima partida, ainda na Série B do Brasileirão, CRB contra o Guarani. Trago vitória e empate para casa nesta partida. O CRB tem 54% de probabilidade de vitória e 50% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Guarani tem 22%. No histórico, 5 vitórias do CRB, 4 empates e 7 do Guarani. E a média de gols é de acima de 2 gols. Em série, o CRB vem sofrendo gols há 6 jogos e o Guarani vem sem vitórias há 5. Últimos encontros, temos o mercado de vitória e empate do CRB em 4 das últimas 6 partidas. Nos últimos jogos dos campeonatos, o CRB venceu e empatou 3 das suas últimas 6 partidas, enquanto o Guarani, fora de casa, perdeu quase todas as partidas. Então, para essa partida, vitória e empate para casa, beleza? Próxima partida, Clássico Gaúcho, Grêmio contra o Internacional. Trago essa partida com under 3,5 gols na Série A do Brasileirão. Cuiabá tem 44% de probabilidade de vitória e 56% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Goianiense tem 56%. No histórico, são 6 empates com 2 vitórias do Goianiense e 1 do Cuiabá. A média de gols é de acima de 2 gols. Nos últimos encontros das duas equipes, o Cuiabá venceu e empatou 5 das últimas 6 partidas e na casa dele ele empatou a única partida. Os últimos jogos nos campeonatos, o Cuiabá venceu e empatou 4 das suas últimas 6 partidas, enquanto o Atlético Goianiense venceu ou empatou 4 das últimas 6 também. Mas para essa partida, eu acredito que nós teremos vitória e empate para casa, beleza? Próxima partida, Copa América, o Equador contra a Venezuela. Trago vitória e empate para casa nesta partida. O Equador tem 50% de probabilidade de vitória e 67% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. A Venezuela tem 44%. No histórico, 6 vitórias para cada lado e 5 empates. E a média de gols é de 2,5. Verificando em séries, o Equador não empata 5 partidas e a Venezuela não vence as 5 partidas. Nos últimos encontros, o Equador venceu e empatou 5 das suas últimas 6 partidas. E verificando os últimos jogos dos campeonatos, temos vitória e empate do Equador nas últimas 4 das 6 partidas e a Venezuela não vence nas suas últimas partidas. Então, para essa partida, eu separei vitória e empate para casa, beleza? Próxima partida, agora voltando para a Série B, o Ituano contra o Brusque. Trago essa partida com over 1,5 gols. A probabilidade de vitória para o Ituano é de 43%, ele tem 28% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Brusque tem 33%. No histórico, 4 vitórias do Ituano, 1 empate e 3 do Brusque. E a média de gols é de acima de 3 gols. Em séries, o Ituano não empata 5 partidas jogando em casa. E nos últimos encontros, temos o mercado de over 1,5 gols em 5 das últimas 6 partidas. Nos últimos jogos nos campeonatos, over 1,5 gols na maioria das partidas das duas equipes. Então, para essa partida, over 1,5 gols. Fechou? Próxima partida, o Vasco contra o São Paulo. Separe essa partida com ambas as equipes recebem 2 cartões ou mais. Nos últimos encontros das duas equipes, temos 2 cartões ou mais na maioria das partidas que tiveram entre eles. E verificando os últimos jogos nos campeonatos, também ocorre 2 cartões ou mais para cada equipe nas partidas que eles vêm jogando. Verificando a disciplina das duas equipes, temos uma média de cartões somados às duas de acima de 5,5 cartões, tá? E o nosso árbitro optou apenas uma partida
e aplicou apenas um cartão. Mas para essa partida acredito que seja um jogo bem truncado, então eu acho que teremos 2 ou mais cartões para cada equipe, beleza? Próxima partida, o México contra a Jamaica. Separei essa partida na Copa América com o mercado de over 1,5 gols. O México tem 60% de probabilidade de vitória e um aproveitamento de 39% nos últimos 9 jogos. A Jamaica tem 67%. No histórico são 9 vitórias do México, 4 empates e 2 da Jamaica. A média de gols é de acima de 2 gols. Em séries, o México vence empates a 5 jogos e a Jamaica vem vencendo a 3. Últimos encontros, temos over 1,5 gols em 5 das últimas 6 partidas. E nos últimos jogos dos campeonatos, over 1,5 gols em quase todos os jogos. Então, para essa partida, eu separei over 1,5 gols. Beleza, galera? Muito obrigado a todos por terem me acompanhado até o final do vídeo. E vamos lá para o nosso bilhete caipora. Fala, meus queridos e queridas caiporas, eu trago os novos bilhetes. Eu trago o Avondale para vencer a partida contra o Manningham. Over 2,5 gols para o Launceston contra o Clarence. Over 3,5 gols para o Devonport versus Riverside. Over 2,5 gols para o Adelaide contra o Mudbury. De horror para vencer o primeiro tempo contra o Pahang. E o Zhejiang profissional para vencer a partida em cima do Jinganti. Beleza? Uma odd total de 4,09 para vocês. Para o próximo, separei o Brain feminino para vencer o Arna no primeiro tempo. Separei o Riga para vencer a partida em cima do Grobinas. Over 2,5 gols para o Vestre contra o Valur Reykjavik. Over 1,5 gols para o Songdal versus o Kongsvinger. E também trago over 2,5 gols para o Vikingur Reykjavik versus o KR Reykjavik. Também trago over 1,5 gols para a Turquia contra Portugal. Modo total de 3,45 para vocês. Beleza, galera? Muito obrigado a todos. Até o próximo vídeo. Fui!